Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas por aqui a mais uma live da nossa série, muito especial, preparatória para a imersão Empreender de Dentro para Fora. Eu não estou sozinha por aqui, estou aguardando a Val Cecília, que vai estar comigo nesta entrega. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que trava a vida de muitas mulheres. É uma raiz, né? Muitas das vezes silenciosa, invisível, ela não consegue se perceber. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar do código do desbloqueio emocional com base na nossa abordagem do método TPM, nossa abordagem de trabalho. Bom dia, Val, eu vejo você. Eu vou te convidar, você aceita? Val, eu não consigo te mandar o convite, eu preciso que você peça para entrar. Enquanto isso, nós vamos convidando aqui, deixando o Instagram nos situar, que nós já estamos por aqui nessa quinta-feira fria. Aqui tá um friozinho, não sei aí para vocês. Essa quinta-feira promete cobertas, viu? Mas bora falar de desenvolvimento humano, vamos falar, né, do que bloqueia muitas mulheres, impede essas mulheres de avançarem em diversas áreas da sua vida. Você sente que precisa fazer algo, mas muitas das vezes não consegue avançar? Fica por aqui. Nós vamos te dar estratégias, clarear aí sua mente sobre por onde você pode começar. Agora eu vejo seu pedido, Val, tô aceitando você. Enquanto isso, meninas, você que envia que nós estamos ao vivo aqui para mais duas amigas, mulheres que precisam entender em qual área das suas vidas elas estão aí travadas emocionalmente. Val, eu vejo você. Bom dia. Bom dia, Cícera, bom dia. Eu já Bom vou chegar dia. aqui compartilhando, gente. Vamos compartilhar. Vou mandar lá Ora, no grupo. isso aí, Val, também. Estou pedindo para as meninas aqui nos ajudarem a partilhar, que nós estamos aqui ao vivo nessa quinta-feira gelada, né? Friozinho por aqui, Santo André tá garoa, frio intenso. Confesso que foi desafiador levantar um pouco mais cedo hoje. Bora deixar o Instagram comunicar. Cat, seja bem-vinda. Estamos aqui nessa live de aquecimento para o nosso encontro presencial. Cat, você solicitou participação, é isso mesmo ou foi engano? Carol, ai que linda. Tava com saudades, viu, Carol? Não te vi esses dias por aqui. Verdade, né? Bem-vinda, meninas. Então, bora lá, né, Val? Eu trouxe uma breve introdução, né, que nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de lives, né, sobre o nosso aquecimento da nossa imersão presencial, né, empreender de dentro para fora. E eu trouxe aqui, né, para as meninas que ainda não estavam aqui, que muitas mulheres se encontram bloqueadas, né, Val? Travadas emocionalmente e elas nem sequer percebem que é isso. Então, nós vamos trazer esse bate-papo hoje nessa live para trazer aí uma expansão dessa consciência de onde elas se encontram hoje, né? Aonde elas querem chegar e que elas possam aí olhar para dentro da sua história. Nós vamos trazer aqui algumas informações, né? Poderosíssimas que não se fala por aí, a gente não ouve falar, né, abertamente sobre um universo específico que envolve nós mulheres, né? E que se a gente não respeitar essas fases, esses momentos específicos das nossas vidas, a gente realmente se encontra travada e não anda, né? Nada prospera. Então vamos, Val, vamos trazer aí um pouquinho de clareza para essas mulheres. A Carol diz o quê? Ah, como de uma coisa chama
TCC para... Peraí, tá comendo aqui. Aí, Carol, ela que queria participar, é? Entra com a gente. Peraí, não consigo ler aqui. A Carol dá uma risadinha, fala que é iniciação científica, a chamada TCC. Legal, Carol. Como uma coisa chamada TCC para inscrição científica. Ah, que linda, linda, linda. Carol, sempre se desenvolvendo. Maravilha. Sejam bem-vindas. Culpa, né, Carol? Sim. Carol já tá dando aqui alguns caminhos, ó. Muitas mulheres se sentem culpadas, né? E a culpa também é um bloqueio, né? Então, bora lá, Val. O que que você traz aí de clareza, né? Do que a gente tem preparado para aqui, né? Para nossas queridas pacientes, as mulheres que a gente atende, que a gente tem escutado, né? Nos nossos atendimentos. O que essas mulheres têm apresentado para você, Val, como bloqueios emocionais que elas não compreendem, né? Não sabem, não têm essa clareza inicialmente, que são bloqueios, né? Bom dia a todas as mulheres que aqui estão, todas que vão ver aí a live depois. E que bom que você está aqui, porque nós precisamos, né, Cícera, desse desenvolvimento. E o primeiro passo para tudo na vida é o autoconhecimento. Primeiro passo para a gente começar a desbloquear é aqui, é expandir a mente, expandir a consciência e trazer a clareza. Qual é o bloqueio? Porque se a gente não trouxer essa consciência, como a gente vai desbloquear algo que a gente não conhece? Né, Cícero? Na terapia a gente trabalha nessa questão do nosso inconsciente. 95%, olha isso, 95% de tudo que nós fazemos é inconsciente. Então, por isso que muitas vezes eu quero, eu posso, eu consigo, né? A gente fala, a gente proclama isso, mas não vai mesmo assim. Porque não é nos 5% que a gente vai transformar. É trabalhando esses 95%, entrando ali, né, nesse iceberg que a gente fala, né, para trazer mais clareza, essa parte de baixo do iceberg. O que que tem ali? O que que está escondido? Quais são os bloqueios? E que são bloqueios? Bloqueios são barreiras que a gente cria a partir do que nós vemos, ouvimos, né? A partir do que disseram para nós, a partir da nossa infância. Então a gente vai criando essas barreiras invisíveis, mas elas são invisíveis, mas elas barram, elas nos barram. Porque eu vivi isso, barrada, sabe? Algo impede, a gente não enxerga, mas tem algo que impede você de seguir. Sabe aquela sensação de que tem uma âncora te segurando? Você faz, a coisa não flui. Você é esforçada, você é inteligente. Eu vivi muito isso. Aquela fazedora que faz tudo. Mas de tudo que eu fazia, as coisas não iam, não fluíam. Falei, gente, tem algo errado aqui, eu preciso saber o que é esse algo errado. E é essa clareza que a gente precisa. E, se a gente for olhar, é para mim, é para Cícera, é para todas nós que estamos aqui. Porque todas nós, todo ser humano, tem bloqueios invisíveis que nós mesmos criamos. Então, é importante esse conhecimento, é importante a gente buscar isso. Porque eu não quero passar uma vida bloqueada, né, Cícera? Acho que ninguém quer. E a mulher merece, né, esse desbloqueio, ela merece ir para a vida, seguir em frente, avançar, conquistar. Nós merecemos. Então, vamos fazer esse trabalho aqui juntas. Estamos aí, né, Cícera, preparando para a nossa imersão, que foi assim, uma inspiração, né? Essa imersão. Empreender de dentro para fora. Porque, na verdade, tudo que nós vamos fazer, primeiro tem que começar dentro. Na mente e no coração. Para depois expandir corretamente para fora. Né, Cícera? É sobre isso, Val. E olha que interessante. Você falou um ponto muito, muito, muito importante, né, Val, no início da sua fala aí. É o autoconhecimento. Primeiro, eu conheço que eu tenho esse bloqueio, né? E olha só o que as meninas estão compartilhando aqui com a gente. Muito poderoso isso, né? Olha só, a Cat fala assim, ó. Eu tenho 1000 barreiras para destruir dentro de mim. É sobre isso. A Cat já está no processo de desenvolvimento, né? Que linda, Cat. O autoconhecimento é isso, você reconhecer
já é o primeiro passo, né, para destruir o inimigo invisível, né? Eu tenho, não consigo lidar, estou buscando ajuda, é sobre isso. Obrigada, Cat, por essa partilha tão rica, né? A doutora da Luz diz assim, me bloqueio todos os dias, me desbloqueio todos os dias, perdão. Que linda, olha só, ela já consegue, né, ter uma luz ali do que está bloqueando e ela vai lá e já quebra esse, né, essa pedra do caminho aí. Não tem como, né, a gente querer fazer algo no escuro, né? Quando a gente está num campo minado, imagina uma guerra, né? Você não sabe onde está a armadilha e você fica pisando, né? Com insegurança. Quando a gente sabe, né, que eu tenho isso, nossa, eu tenho caminhado com isso, agora vamos tratar, vamos encontrar caminhos aí da gente, né, lidar com essa situação. Por isso nós preparamos essa live, né, Val, para trazer um pouquinho mais de clareza para essas mulheres, né? Meninas que estão entrando aqui agora, né? Compartilha aqui abaixo. Faz sentido para você? Os bloqueios que você teve aí, doutora da Luz, o que que elas te impediram até o momento de avançar ou avançar naquela fase que você estava lá atrás, quando você não conhecia, né? E a partir do momento que veio o conhecimento, você fala, meu Deus, eu quebrei, né? Essa barreira e agora eu consigo ver do outro lado, né? Porque muitas das vezes não é falta de capacidade, né, Val? A gente sempre fala para as mulheres, mulheres, nós temos uma capacidade linda, próspera e abundante de avançar em diversos níveis da nossa vida, né? O universo feminino, ele é próspero, ele é abundante, né? É tanto que a morada do ser humano, a primeira casinha é o útero de uma mulher. Como não dizer que a nossa essência não é próspera, né? Fomos abrigo, né? Morada, né? Já moramos no ventre de uma mulher. Nós mulheres já geramos filhos. Eu sou mãe de duas, né? Já gerei filhos no meu ventre. Só que tem mulheres em fases estagnadas, né? E é preciso olhar para dentro, como a Val disse, né, Val? E destravar primeiro internamente, porque tudo se dá dentro de nós, né? Vamos trazer, então, uma clareza sobre os primeiros passos, né? Os primeiros passos, né? Antes da gente começar aqui, eu quero aí perguntar para vocês, né? Vocês já se sentiram inseguras? A Carol disse que a culpa é um dos bloqueios. Eu quero falar da insegurança agora, né? É um dos bloqueios também, né? Quantas vezes você estudou, você se preparou para algo, estava ali prontinha, né? E você ainda se sentia insegura. E por isso você parou. Parou. Quantas mulheres, Val, você já atendeu que mulheres preparadas, né, com formações, mulheres que têm uma capacidade linda, têm lindas habilidades, só que ela trava, porque ela é insegura. Ela não tem a segurança de colocar as mãos e fazer algo, né? Em prol dela mesma, em prol do seu negócio, em prol da sua família, né? Quantas, Val? Quantas vozes você já ouviu nesse lugar? Muitas. E é dolorido, né? A gente vê tanta insegurança nas mulheres, né, meu Cícera? Acho que até por isso, Sim. né, do que a gente vê nos nossos atendimentos, que a gente resolveu fazer essa imersão. Porque é o que a gente Sim. vê diariamente. Essa insegurança, né? A doutora da Luz aqui trouxe aqui, olha aí, outra coisa. Baixa autoestima, olha isso. Medo, Uhum. timidez, que tem muito a ver, né, com essa insegurança que você está dizendo. Medo do que os outros vão falar. Olha quanta Nossa. coisa a gente carrega. E tudo isso, gente, bloqueia, não tem jeito. Por isso que é preciso a gente criar novos caminhos neurais. Eu já fui barrada com tudo aqui que ela colocou aqui. Eu já tive essa barreira na minha vida. Então, é muito triste. Eu fico triste com os atendimentos, né? Quando a mulher chega e a gente percebe quanto insegura aquela mulher é. E a insegurança é como se fosse, eu falei da âncora, tudo isso são âncoras. Que está te prendendo lá no subconsciente, no seu inconsciente. Imagina, uma âncora te segurando lá no seu inconsciente. Tudo isso aqui, ó. Essa âncora, que não te permite ir. Gente, pior que assim, o mais triste, que muitas vezes a mulher faz tudo e faz, e não vai. Ela faz, ela se esforça. Só que a gente tem que entender que não é na força. Não é na força. Não adianta você se esforçar mais,
Não adianta estudar mais. Eu fui uma dessa, né? Estuda, faz curso, faz tanto curso, agora vai. Agora que esse curso vai, agora eu vou. E não adianta, não vai, não vai. Eu fui uma dessas que fiz inúmeras formações, inúmeros cursos, porque eu colocava a minha esperança que naquele curso agora eu ia desbloquear. Não vai, gente, não vai, porque é a experiência própria. Não é na força, é na consciência. É um trabalho sutil também. Assim como o bloqueio ele é invisível, é um trabalho também sutil. Como eu falei, a gente vai aí criar novos caminhos neurais. Imagina anos eu me sentindo insegura, eu sentindo medo. Eu preciso criar outro caminho ali. Outro caminho neural me dizendo, passando essa informação para o meu cérebro que sim, eu sou segura, sim, eu consigo, que eu vou além. Então, é mudar esses caminhos neurais que estão aí, ó, quantos anos na nossa mente? Quanto tempo no nosso inconsciente? E engraçado, né? Ontem eu estava numa formação, porque, gente, vocês falaram aqui, acho que foi a doutora aí, né? Que ela se desbloqueia todo dia. E esse é o segredo, eu falo para as minhas clientes quando eu atendo. Não adianta passar o processo terapêutico e você estagnar. Tudo que a gente aprende, porque a gente aprende muita técnica, muitas ferramentas, né, Cícera? A gente tem que aplicar. Você tem que ser a sua própria terapeuta. Depois que você passa pelo processo, você aprendeu, você vai se cuidar, né? E claro, algo mais específico precisa voltar na terapeuta. Mas, a partir de um processo que você passa, a gente te dá essas chaves, te dá essas ferramentas para você, todos os dias, fazer esse trabalho, né? Porque ali na terapia você vai, né? Eliminar, vai tirar esses pesos, tirar essas cargas. Mas e no dia a dia, isso vai acontecer novamente. Então, você precisa estar sempre descarregando, como foi dito aí. O desbloqueio, ele é diário. E ontem eu estava numa formação e a gente está sempre tirando camadas. Ontem eu encontrei mais camadas da minha mãe, da parte materna. Olha isso. Coisas que ainda está me travando, que vem da minha mãe, da minha parte materna. Minha mãe já faleceu tem 10 anos. E olha isso. Até hoje eu estou encontrando travas que me prende ainda e não me deixa avançar do jeito que eu gostaria. E ontem, nessa formação, eu percebi, né? Como as pessoas estão travadas por feridas materna, ferida paterna, ferida matrimonial e ferida espiritual. Nossa, foi muito nítido, assim, eu vendo o processo das pessoas ali, como essas feridas travam a vida da pessoa. Inconsciente. E no decorrer ali, você começa a abrir as chaves, né? Os cadeadinhos vai abrindo. Nossa, então é isso. E às vezes é uma coisa tão simples, mas que você não tinha consciência ainda, que foi o que aconteceu comigo ontem. Algo muito simples. Mas eu não tinha essa consciência que eu tive ontem. E o interessante é isso. O desbloqueio já começa a partir do momento que você trouxe aquela consciência. Já parece que a chave já abriu. Agora eu já tenho o nome para minha dor. Agora eu só preciso saber o que eu vou fazer com isso. Né, Cícera? Agora eu vou trabalhar em cima disso que eu descobri ontem. Né? Não posso cruzar os braços. Então esse é o processo. É simples, mas é um processo que, de fato, traz aí um desbloqueio real para a nossa vida. Tanto a vida, né, profissional, quanto a vida amorosa, a nossa vida familiar, em casa. Porque muitas vezes também as pessoas são bloqueadas, né? Até na familiar. Não conseguem ser amorosos, não conseguem ter diálogo dentro de casa. Isso também vem desbloqueios. E a gente gosta de trabalhar isso, né, Cícera? Em nós, né? Primeiro em nós. Eu também me desbloqueei todos os dias para poder também ajudar as outras pessoas. Porque é mais fácil a gente ajudar quando a gente passa, né? Quando a gente sente na pele esses bloqueios. Então a gente sabe o caminho mais fácil para poder sair dessa situação, né, Cícera? Sim. É sobre isso, Val. A gente começa a dizer que, né, primeiro em nós, depois através de nós, né? A gente começa, né, a abrir aí esse caminho, amassar esse mato, né, e criar novas trilhas, né, que são os novos caminhos neurais, que é possível, a ciência já diz isso, né?
é possível, né, a gente desbloquear criando novos caminhos neurais, né? E como você falou, né, Val, essa questão paterna, materna, gente, faz sentido para vocês? Todas nós carregamos uma história. Em momentos felizes, outros de lágrimas, né? As famílias não são perfeitas, e a gente costuma dizer na nossa abordagem do método TPM que a nossa cura, ela se encontra dentro da nossa própria história, né? Então, você conhecer, se autoconhecer, né? De onde você veio, quem foram os seus pais, né? Por que que eles agiram assim comigo, né? Com você? Por que que nossos pais agiram dessa forma? E a partir daí, né, você liberar perdão, se libertar dessa culpa, devolver bagagens que não são suas, né? Quantas mulheres, né, Val, como você falou, bloqueadas por conta de uma história familiar, daquilo que ouviu, daquilo que, né, sentiu no ambiente, e às vezes desde o ventre da mãe, você nem sabe da história ainda, que a sua mãe passou por algo quando você ainda era um bebê no ventre, né? Quanto que é importante, o quanto é profundo, né, o autoconhecimento. Que não é virar uma página de um livro, não é apenas assistir uma palestra, não é apenas participar de uma live, né? Como vocês falaram, né? A doutora falou aqui, você está confirmando novamente, né, Val? É um processo contínuo. Então, desbloqueio emocional, primeiro é o que a Carol disse aqui, né? Só conseguimos derrubar aquilo que nós conhecemos e assumimos que temos, né? E quando as pessoas querem fugir, né? É mais fácil passar a maquiagem ali, colocar o salto alto, uma bolsa bonita, né? Trocar a roupa e falar assim, tá tudo certo. Mas quando você tira tudo isso, né? O externo, tá lá dentro a ferida ali batendo, né? Sou um fracasso. Eu não consegui. Péssima mãe, péssima esposa, péssima profissional, péssima amiga, né? Vem tudo à tona de novo. Porque tá bloqueado internamente. Por isso que nós insistimos, né? A Agi não está aqui hoje por força maior, ela precisou, né? Tá lá acolhendo a reunião do filho. Ela já disse no nosso grupo de acolhimento, né? Nós nos propomos, né? Eu, a Gi e a Val, meninas, a estarmos aqui todas as quintas-feiras, partilhando um pouquinho daquilo que começou em nós, né? Todas nós estávamos estagnadas, bloqueadas em uma determinada área das nossas vidas. A partir do momento que a gente acessou conhecimentos que foi nos tirando, né? Pouco a pouco, cada um passinho que nós damos à frente, nós não estamos mais no mesmo lugar. Isso não é poderoso, né, Val? A gente sempre fala isso nos nossos encontros e reuniões aqui, né, de bastidores, preparando algo para vocês. Meninas, eu fico emocionada. Eu não estou no mesmo lugar que eu iniciei. Eu não estou. Eu já andei alguns passos adiante. E por isso eu não me comparo. Eu não tenho que me comparar com outra profissional da mesma área. Eu não tenho que me comparar com outras mães, né? Com outras mulheres que são esposa, porque eu tenho a minha própria história, né? Cada uma de nós temos uma história que é única, é peculiar, é sua, né? E só você pode mudar as lentes, né, dessa visão e olhar com muito carinho, amorosidade de onde você veio. Isso é libertador. Gente, isso traz uma paz interior, como a Val falou, né? São diversas áreas da vida. É o espiritual, é o emocional, é o físico, né? Quantas pessoas estão... Uma área está fluindo, mas a outra está bloqueada, e isso causa uma insatisfação. Isso causa um bloqueio nas outras áreas, porque uma área só está fluindo. Mas as outras áreas acabam roubando a energia, drenando a energia daquela área que está fluindo. Então, nós precisamos olhar na integralidade do ser humano, né? Nós somos biológicos, temos um corpo, habitamos com o nosso espírito nesse templo que a gente fala, né? Que é a casinha da morada que o Deus nos deu, né? Essa aparência física, essa estatura que eu tenho de 1,5 m, né, Val? É única minha, né? Esse lugarzinho que eu habito no meu corpo, né? E quando a gente descobre que a gente está aqui por uma causa maior, né? Não é só de passagem, né? Não é só para ter um filho, só para casar, né? Só para ter uma empresa, né? Ser terapeuta. Tem um propósito em tudo isso que é muito além de nós, né? É muito além de nós e a gente não pode se calar. Mulheres, vocês têm um propósito maior. Nos conte aqui, né? Quantas vezes você se perdeu? Um dia eu atendi uma paciente que ela falou assim, Cícera, eu não tenho propósito. Tipo, a minha existência, acho que... Ela falou assim, se não fossem os meus 2 filhos, acho que não teria sentido nessa vida. Ela perdeu por... Ela estava bloqueada, estagnada.
Porque os filhos um dia vão casar, eles vão embora de casa. E você, sem os filhos, já não é mais ninguém? Acabou? Acabou a vida, né? É um bloqueio, né, Val? A gente vai olhando as histórias, aprendendo com cada uma, e a gente fala, meu Deus, temos muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho pela frente. O trabalho de desenvolvimento, ele é muito profundo. Ele é simples, né? Porém, ele é muito profundo, né? Muito profundo, né? Então, desbloquear, muitas das vezes, não é apenas um passo, uma área da vida. Tem gente cuidando muito bem do corpo, né? Tá lindamente indo pra academia, cuidando da aparência, tá sempre arrumada, unha feita, né? Cabelo impecável, mas por dentro tá chorando angústias, né? Muitas mulheres até desanimadas da própria vida, querendo, né? Por fim. Se eu atendi uma mulher, ela falou assim, olha, todos os relacionamentos que eu já me envolvi, nada deram certo para mim, Cícera. Ela já tem consciência que ela vem da ferida do abandono, né? Que ela foi rejeitada pela mãe, viveu com o pai alcoólatra. A gente não dá a identidade dos nossos pacientes, mas as histórias, elas acabam virando um repertório, né? Para a gente entender o contexto da vida dessa pessoa. E hoje ela não consegue se relacionar. Ela está em um processo, né? De desenvolvimento. E ela fala assim, olha, todas as pessoas que eu me relaciono, elas me abandonam. E eu fico temendo, eu tenho medo de perder as pessoas que iniciam um novo relacionamento comigo. Porque eu penso que a qualquer momento essa pessoa pode escapar pelas minhas mãos e sumir da minha vida. E isso me gera muita angústia. O medo de ser abandonada novamente. Faz sentido para vocês? Conhece uma amiga que tem medo de ser deixada para trás? E se a gente tem medo de ser deixada para trás, não vai ficar só no relacionamento, né? Vai ficar também nos negócios, na vida profissional, né? Às vezes você tem medo de não ser aceita em um cargo, mesmo tendo toda a preparação, como a Val disse, né? Menos tendo N curso, a minhas habilidades. Mas você tem medo de não ser aceita naquela vaga, porque tem medo de não ser o suficiente para aquele cargo, né? A gente tá nesse processo, né, Val, de entregar essa imersão no próximo dia 31, né, para mulheres que desejam empreender, para mulheres que já empreendem e ainda continuam, né, continua ali travada em alguma área, né, específica ali, ou em várias áreas, né, mas estão ali, né, andando, tentando, né, mas está em algo segurando, né. Eu quero já, antes, né, antes da gente caminhar aqui, né, para mais algumas entregas, deixar esse convite para você que está aqui. Você aqui do ABC, nós vamos fazer em São Bernardo essa imersão presencial, encontro comigo, com a Gi, com a Val. É do nosso coração e com toda a nossa convicção e com toda a nossa verdade, né? Que nós também estamos nesse processo. Porque se ele é contínuo, ele não acabou em nós também, né? Nós ainda estamos em desenvolvimento. Sim. Hoje a gente tem coragem de estar aqui na live, né, Val? Quantas mulheres não têm coragem de abrir uma live e falar do seu produto? Né? Dizer o que você vende, sendo que nós estamos em um mundo tecnológico, altamente avançado, né? Que o papelzinho que deixava na caixa do correio já não funciona mais, né? Com uma página, com uma rede social, falando do seu produto, né? Ter ali coragem de dizer quem você é, falar da sua marca, né? Só que a comparação fala assim, tem pessoas que vendem o produto melhor do que o meu. Eu acho que ela consegue fazer isso melhor do que eu, né? Então, eu já quero deixar esse convite aqui para você. Se fizer sentido para você, esteja com a gente. Nós vamos nos desenvolver e andar mais alguns passinhos aí no nosso processo, né, Val, de desbloqueio. Então, vemos aqui, ó, dói porque tem a ferida, isso mesmo. Vai doer. Não vem, mas é uma ferida interna. E mulheres, vocês que estão aqui, coloca pra gente aí, né? Que área você se percebe que tá bloqueada, que você ainda não atingiu o teu 100%? Vai colocando aqui pra gente. Eu quero trazer, né, 2 casos aqui, para que você... que como é simples, e muitas vezes a pessoa não percebe onde está ali o erro, onde está aí essa ferida. Uma cliente que ela teve muitos problemas, né, na família, a família desestruturada, pai era alcoólatra, judiava, batia na mãe, ela cresceu vendo isso a vida toda. E isso foi criando uma barreira interna dentro dela, porque a concepção que ela teve de relacionamento era aquela. Então, na cabeça dela, inconscientemente, ela criou essa barreira de que não iria se relacionar para não viver a vida que a mãe viveu.
E ela tinha medo, né, de viver o que a mãe viveu. E uma coisa importante, o que eu tenho medo é o que eu atraio. O que você tem mais medo hoje é o que você vai atrair. Porque é onde você está colocando o teu foco. Por isso o medo é muito preocupante. Se você tem um medo excessivo, você vigia ele. Porque você vai atrair isso que você está com medo. Porque você está colocando foco nisso. Foi o que aconteceu com ela. Medo de viver como a mãe. Ela só atraiu homens igual o pai dela. E acabou que 44 anos hoje se sente frustrada porque não conseguiu realizar o sonho dela de ter uma família. Olha isso. Mas que bom que ela resolveu vir para um processo. Porque ainda é tempo. Nunca é tarde. É tempo de curar as feridas. É hoje. Não importa a sua idade. É hoje. Se você teve a consciência hoje, é hoje. É hoje que eu vou buscar ajuda. É hoje que eu vou curar isso. Porque eu vou criar. Eu vou ter a minha família. Ela vai ser perfeita, não é, né, gente? Porque família a gente sabe que tem ali os seus desafios. Mas vai ser a família que eu mereço, a família que eu estou construindo. E é essa construção dessa rede neural que eu estou construindo com ela. Porque aí virou outro bloqueio na cabeça dela a idade. Que eu não tenho mais idade. Aí você tem que quebrar essa barreira também. Porque você viu, através de uma barreira, você vai criando outras barreiras. E é triste, né? Passou uma vida espelhando a vida da mãe. Então a gente tem que entender que os pais da gente são muito importantes. Nós somos 50% mãe, 50% pai. Eles fazem parte de nós. São muito importantes, só que a gente não pode espelhar a nossa vida na vida dos pais. Eles tiveram a vida deles, as responsabilidades deles, a consciência deles, o conhecimento deles. O nosso direito e o nosso, eu falo que a nossa obrigação é ir além, é ser mais, sabe, que os pais, porque nós temos mais consciência, mais condições do que eles. Então, não ficar espelhando a nossa vida nos pais. Ai, teve uma vida muito escassa, foi muito... A vida deles foi assim. A minha vai ser diferente. Então, na terapia, a gente faz esse trabalho também, de honrar os pais, né? Tem uma sessão específica para isso. Honra os seus pais, agradece por tudo e agora segue tua vida. Você vai criar a sua. Você não pode criar a tua vida em cima da vida dos seus pais, em cima do que você viveu. É olhar para frente. O que está atrás nós não conseguimos mais consertar, né, Cícera? Já foi. Né? A gente pode ressignificar e colocar uma nova história em cima daquilo ali. Mas apagar não tem como. Só que se eu ficar olhando para o passado, eu não vou criar o meu futuro. E é isso que aconteceu com essa cliente. Não conseguiu criar, né, ter uma família, porque ficou olhando para o passado, olhando para os pais. Então, ter essa consciência. A vida dos meus pais foi uma, porque a consciência deles era uma, o conhecimento que eles tinham era um. O meu é outro. E eu vou mais longe, eu vou avançar, eu vou mais. Eu vou romper a minha família. Eu vou ser a pessoa que vou romper. Então, essa consciência que a gente tem que ter. E outra, para honrar os pais. A gente vai romper para honrar. A gente vai fazer melhor para honrar eles. Fazer melhor do que eles fizeram. Mas sempre honrando o que eles puderam nos entregar. Outra cliente também, ela não conseguiu avançar, gente, na vida profissional. Presta atenção. Ela teve dois abortos. Essa dói, viu? Ela teve 2 abortos. E ela, infelizmente, ficou presa nos abortos. E, a partir disso, ela não conseguiu ali, né? Mesmo ela não tendo culpa, porque foram espontâneos, mas ela se sentia culpada. E ela levou essa culpa inconscientemente. E essa culpa gerou nela um sentimento de, por amor a esses filhos que não nasceram, ela também não nasce. Olha isso. Ela não rompe, ela não avança, ela está presa ali, a vida dela não vai no profissional. Porque é como se ela estivesse ali dizendo para esses filhos, né? Eu também estou aqui, eu também não nasci. Estou acompanhando vocês, estou honrando vocês, eu amo vocês. Então é inconsciente. E é legal que a gente vai descobrindo isso no decorrer do processo. Sozinha, é difícil a gente chegar nessa conclusão, né? Com as histórias que a cliente traz, com a vida, a gente vai investigando até chegar ali
na raiz. E olha que legal, é triste, é muito triste, mas o importante é chegar nessa raiz, porque a gente vai ali cortar isso e a partir daqui criar, né, uma nova história. Então, inúmeras histórias que a gente acompanha, Sim. inúmeras coisas acontecem, né, na vida aí dos seres humanos e principalmente das mulheres. Então, vamos investigar, vamos buscar essa causa, buscar essa raiz. Não vamos nos acomodar com essa vida que nós estamos vivendo, que é assim e pronto, que não tem jeito. Sim, tem jeito sim. Tem jeito, seja qual for a dificuldade, seja qual for o bloqueio que você está hoje. Tem jeito, tem solução. A gente só precisa buscar isso. Abrir essa consciência, buscar essa raiz e fazer esse trabalho de ressignificar e desbloquear. Aí é diário, né, gente? O autoconhecimento, ele é diário. Depois que eu entrei para esse processo, né, anos atrás aí, quase uma década já, né, estudando, me formando e tudo, é diário, eu não paro, estou sempre estudando, estou sempre buscando, eu estou sempre buscando a minha cura também, né, porque todos os dias a gente precisa tirar as casquinhas, né, como a cebola ali, você vai descascando aquele monte de casca, todos os dias também estou em busca, né, de que tenho ainda que eu preciso curar. Né? Já me formei, tudo, mas eu tenho coisas para trabalhar. E sempre vou ter. É autodesenvolvimento. E é isso que a gente quer instigar nas mulheres. Que elas possam também buscar esse autodesenvolvimento todos os dias. Porque isso vai reverberar em todas as áreas, né, Cícera? Como a Cícera falou, não adianta a gente cuidar só de uma, né? Vamos cuidar de todas as áreas. Para que a gente possa fluir e ser, de fato, aquela pessoa que avança, né? Sem ter ali as âncoras nos segurando. É sobre isso, Val. Todas nós queremos ser próspera, né? Todas nós queremos alcançar a abundância, né? Mas o que fica, né? Esse estigma na mente das pessoas é que essa expansão, a gente não consegue expandir essa mente, né? Se a gente estiver emocionalmente ali travada com dificuldades emocionais, né? O resultado todos nós queremos, né? Queremos ter, né, uma boa casa, uma boa vida financeira, relacionamentos, né, lindos, abençoados, educados, né? Relacionamentos de amizades que sejam, né, calorosas, verdadeiras, né? Só que como você falou, né, Val? Se o nosso emocional não estiver tratado, nós vamos absorver como esponja aquilo que está negativo dentro de nós. Gente, isso é tão poderoso. Faz sentido para vocês? Nos digam aqui, faz sentido? Quer dizer que é culpa minha, então, que eu me relaciono com pessoas tóxicas? Em partes, inconscientemente, não, mas inconscientemente, sim, consciente, não, né? Porque é uma camada que está lá dentro de você que precisa ser tratada e que você ainda não virou essa chavinha, né? Ah, mas é só de mais conhecimento que eu preciso? É de mais estratégia? E em uma mente dominada pelo medo, a estratégia não vai funcionar, porque com medo você vai estar desequilibrada, né? Como que a gente começa a falar? Você não vai estar regulada emocionalmente. Então, nem técnicas, nem estratégia você vai conseguir fazer, né? Então, o primeiro é cuidar dessa emoção, cuidar desse medo que muitas das vezes está enrustido, né? Escondido ali. A pessoa fala que é forte, que ela consegue tudo, mas na verdade ela está ali, né? Tentando mascarar algo que está ali por trás e ela começa a se doar demais. E ela se perde no meio desse processo. É um bloqueio, gente, é um bloqueio, né? Tem pessoas que parecem todo o tempo tão felizes, né, Val? Já atendeu aquelas pacientes que elas falam, nossa, tá maravilhoso, não tenho falta de nada, não aconteceu nada, eu não sei nem por que eu tô na terapia. Tá falando da dor e tá rindo, né? Tá sorrindo. Eu tenho problemas, mas eu tô lidando de boa com isso, sabe? Eu só não sei porque tá parada essa área aqui da minha vida, por isso que eu vim pra terapia, eu quero entender melhor quando você vai ver. Aí você começa a tirar as folhas secas, cavar o chão. Você encontra lá uma raiz ferida, né? Uma raiz desconectada de si mesmo. E quando a gente olha, né, para essa vida, essa mulher tem sido julgada por ela mesma e pelos outros, né? Porque o julgamento faz com que a mulher deixe de crescer, né? Ela para de crescer.
Porque ela fala, puxa, eu já investi tanto na minha vida, eu acreditei tanto que ia dar certo. E agora, olhando para a vida de alguém, não fluiu como a outra pessoa, ela fica estagnada, né? Ela fica estagnada. Por isso, todas nós precisamos de cura emocional, né? A saúde emocional, gente, ela é o pilar, é um dos pilares, né? É o pilar de tudo, porque envolve todas as áreas da nossa vida, né? Eu preciso estar bem emocionalmente para ter consciência de cuidar do corpo, do meu espiritual, da minha família, dos meus relacionamentos. Então, se eu não tiver uma saúde emocional, como que eu vou andar com as minhas outras áreas, né? A cura é necessária, né? O método TPM trabalha assim, né, Val? A gente trabalha escavando a raiz do seu problema, né? A gente vai lá e acolhe a queixa, né? O paciente chega com determinada queixa e a gente acolhe a queixa. Vamos olhar juntas? Não tem como caminhar por você, você precisa querer caminhar. Eu atendo muitas pessoas, gente, que falam assim: você consegue atender o meu filho? Você consegue atender a minha amiga, minha mãe? Aí quando você vai ver, essa pessoa também ela está precisando né, de atendimento. Só que ela deixa para depois. Ela quer resolver o problema do filho. Só que quando você vai escavar a raiz, quem é a mãe dessa criança? Né, desse adolescente? A gente atende a partir de 12 anos, né, Val? Quem é a mãe que está por trás dessa história? É uma mãe que foi ferida por outra mãe, por uma atitude. Mas a gente está aqui para culpar os pais? Não. A gente está aqui para honrar, né, Val? Se a gente não honrar aquele que nos deram a vida, né? Claro que ordenado por Deus, com a permissão dos céus na nossa vida aqui terrena, né? A gente não tem como prosperar, né? Para isso a gente vai trazer, né, Val, lá na imersão, técnicas, né, de desbloqueios impactantes para a gente mergulhar realmente na raiz daquilo que está bloqueando muitas mulheres, que não é falado, né, abertamente. A gente só vê assim, faça tal coisa e você vai ser próspera. Não, usa tal técnica na educação do seu filho que vai funcionar. Não falta informação. A gente está num mundo altamente, né, acessível a conhecimento. Só que ainda assim as pessoas estão bloqueadas. Por quê? Precisa curar, né? Precisa curar a síndrome da impostora, precisa curar lá essa mulher que está sempre em fuga, essa boazinha, né? Essa mulher que está sempre ali, né, desprotegida, achando que ela tem que ser aprovada por outras pessoas e ela nunca é aprovada por ela mesma. Não tem como sair do lugar. Né? Não tem como sair do lugar se você não for a sua protagonista. Deus te deu uma vida inteira, não foi fragmentada, né? O processo da vida nos fragmentou, né? Nos bloqueou, mas hoje cabe a nós, né, Val? Como você disse, por reforçar sua fala. É nossa responsabilidade, a partir de hoje, a partir de agora, fazer diferente para a gente alcançar novos resultados na nossa vida. Né? Seja em qual área da vida for, em qualquer área. Nos digam, mulheres, interajam aqui com a gente, né? Em qual área da vida? A Val perguntou, deixa eu ver se alguém respondeu, né? Em qual área da vida você já esteve, né? Bloqueada. Lu, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas por aqui, meninas. A sua partilha aqui importa. Como a Carol disse lá no início, né? O reconhecimento da necessidade de onde você está é a partir daqui, desse conhecimento, que você vai dar o próximo passo para a sua vida. A partir do conhecimento. Tem o conhecimento, já gerou aqui uma chave, virou chave para vocês aí? Nossa, tem uma área que eu estou bloqueada e eu gostaria de desbloquear. É a partir daí. Né? Na minha vida, Val, era o financeiro. Eu falava, meu Deus, mas eu estudei, tem pessoas que estão menos preparadas que eu, e eu não consigo avançar, eu não conseguia aceitar cargos. Né? Eu fiquei com meu diploma de enfermagem 3 anos na gaveta, porque eu tinha medo de assumir um plantão e matar um paciente. Eu descobri na terapia que o medo que eu tinha vinha lá da minha infância. Por quê? Eu tinha vivenciado acidentes quando eu era criança e eu não fui acolhida emocionalmente. Eu descobri que na minha história, a minha mãe passou, né, por um sofrimento muito grande e ela não quis me ter. Ela quis me tirar, né, do ventre. Hoje eu vejo que a minha mãe é uma guerreira, ela é uma mulher muito forte.
Porque há 4 décadas e meia, imagine uma mulher grávida, uma mãe solo, aparecer na casa dos pais grávida e falar assim, ó, eu não tenho o pai dessa criança do meu lado. E aí? Imagina o medo que ela sentiu. E esse medo foi transferido para mim inconscientemente. Gente, hoje eu acolho a minha história com tanto carinho, com tanto amor. Antes eu tinha vergonha de falar da minha história. Hoje eu tenho honra de falar, assim, eu tenho oportunidade de falar que eu estive num lugar de travamento, de bloqueio emocional tão profundo, a ponto, Val, de eu sentir os meus pés gelados. Sim. Eu sentia os meus pés gelados, que eu não conseguia sair do lugar, paralisada. Quando eu tinha que falar em público, uma simples informação do balcão do banco. Sabe quando mandava você para o banco, falar com o gerente lá atrás que deu algum problema? Meu marido trabalhava, né, todos os dias inteiros, e tinha coisas que eu tinha que resolver no banco. Eu falava, eu ficava decorando a fala, como que eu ia abordar o gerente para falar de um problema de um cartão do banco, por exemplo. Antigamente tinha cheque, né? Um dia o cheque voltou, deu um problema lá. E eu tinha que ir lá resolver. Falar, meu Deus, como que eu vou falar lá? Eu não sei falar direito, é um gerente que não sei o quê. Eu me diminuía a todo tempo. Tinha medo de falar, gente. Medo de falar. Imagina de ajudar alguém. Como hoje eu ajudo. Pela graça de Deus na minha vida, né? Que a cura começou em mim, ainda está transcendendo aqui, ainda estou no processo, né? Como a doutora falou, na doutora Luz, né? Todos os dias a gente precisa nos desbloquear. Tem coisas que ainda eu estou no processo, eu ainda estou me desbloqueando, né? Mas eu já não sou mais a mesma. Eu já não sou a mesma mulher. Né? Quantas mulheres, né, Cícera, estão nessa situação, né, que você falou. Não conseguem falar, não conseguem se expor, gente. E a gente começa a se sabotar. Aí que tá. Quanto Sim, mais a Vânia. gente perde tempo, né, e não olhar para isso, um Sim. dia, 2 dias, um mês, um ano, 10 anos, Uhum. se sabotando. Porque aí você não Sim. atinge o seu potencial máximo, né? Você não cumpre o seu propósito, a tua missão para que você venha aqui cumprir por causa dessas barreiras, desses bloqueios internos e invisíveis. Olha como isso é profundo, como a gente precisa olhar para isso com mais carinho, olhar para a gente, Sim. olhar para a nossa história com mais carinho, gente. É como a Cissa trouxe, né? Muitas vezes a gente quer que o outro cure, que o outro passe. A gente olha para o outro, mas a gente esquece que primeiro é eu. Né? Que Sim. nem eu como mãe. Eu preciso estar curada. Meus filhos precisam ter cura? Precisa. Mas eu preciso estar curada. Porque na Sim. maioria das vezes é os pais que levam, né, esses bloqueios para os filhos inconscientemente também. Por isso, nós, pai, mãe, precisa olhar para a tua história, precisa curar a tua história. Para a partir da minha história, os meus filhos terem a oportunidade de ter uma história diferente do que veio da minha família. Então, não Sim. é só por mim, é por toda uma geração que vai vir após mim. Filhos, É netos, bisneto. Imagina, olha a consciência aqui do que você está fazendo hoje vai impactar toda uma geração. Se você não sim. está cuidando, não está curando, está cheio de bloqueios, isso vai passar para os seus filhos, que vai passar para os Uhum. netos e bisnetos. Então, Sim. não é questão de culpa, né? A gente não trabalha a culpa, mas a gente trabalha a responsabilidade. Então, é minha responsabilidade, sim, Uhum. curar as feridas, né, que eu trouxe, curar os traumas de família, curar todas as crenças que eu trouxe da minha família, toda a escassez, Sim. a minha obrigação, por mim primeiramente, e por toda uma descendência. Qual legado você vai deixar? E se a gente morre hoje? Pensa comigo. Se eu morro hoje, o que é que eu estou deixando aqui? Mais dores, mais peso, mais alívio, sabe? Estou deixando impregnado crenças negativas, traumas na minha história de vida, ou estou deixando aqui cura, libertação para a nova geração? É muito profundo isso, a gente precisa ter esse olhar, porque nós só temos o hoje. Por isso eu tenho que trabalhar a minha vida hoje, porque às vezes amanhã eu não vou ter tempo. É hoje que eu tenho que fazer, é hoje que eu tenho que abrir minha consciência, é hoje que eu tenho que buscar essa cura, buscar essa ressignificação.
É hoje que eu preciso começar a criar novos caminhos neurais. Olha isso. Faça por você e por toda a sua geração, para que você possa ser a diferença. A partir de você, tudo se quebre, todo mal se quebre, tudo que veio dos antepassados se quebre a partir de você, para que as próximas gerações recebam essa cura por você. Olha que lindo. É muito lindo isso. E a gente falou aqui bastante de desbloqueio. Eu anotei aqui para vocês alguns passos importantes, né? Como a gente já falou, o primeiro passo é ter consciência, ter conhecimento de qual é o bloqueio, qual é a minha dor. Primeiro passo. Segundo, estar 100% consciente daquilo que eu falo e penso. Porque nós estamos no automático. 95% é inconsciente. É inverter isso. Durante o meu dia, eu ter consciência. O que eu senti hoje? Quais foram os sentimentos? Sabe? O que eu estou pensando? Eu tenho mais pensamentos negativos ou positivos? A gente precisa sair do automático e começar a olhar mais para dentro, mais para o interno. Ter coragem e disposição para mudar. Porque não é pode pirim-pim-pim, né? Como diz a nossa mentora. Não existe mágica, não. É um processo. Nós estamos no processo. Então, coragem e disposição para viver esse processo. E viver essa transformação. Porque o processo vai gerar a sua transformação. E buscar aí, ter as técnicas apropriadas, as ferramentas apropriadas para viver esse processo, né? Se preciso, busque ajuda. Eu busquei ajuda. Eu busquei e agradeço por isso, porque hoje eu estou aqui. Porque eu fui buscar ajuda para poder romper esses bloqueios, essas barreiras. Eu quero deixar aqui para vocês uma passagem que eu gosto muito dela, sabe? Que ela traz muita força, assim, muita coragem para mim. Sempre que eu estou triste, meio abatida, eu vou nessa passagem. Josué 1:9. Não se apavore nem desanime, né? Com tudo isso que nós dissemos aqui. Não fique apavorada, não desanimem. É o primeiro passo. A sua consciência se abriu, a chave virou. Tá? Então agora você vai ser forte, vai ser corajosa, porque o Senhor é contigo. A gente não caminha sozinha. A gente vai vencer esses bloqueios, vencer essas barreiras, vencer todo o mal na nossa vida através dessa união, né? Dessa certeza que eu não estou sozinha. Jesus Cristo está caminhando comigo. E Ele é o Deus da cura. Né? Para mim é impossível eu me curar, mas com o auxílio dele, com essa coragem, com esse versículo, proclame esse versículo sobre a sua vida. Envie. Eu declaro Josué 1:9 sobre a minha vida hoje. E eu envio essa palavra e ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o papel para o qual ela foi enviada. Envie essa passagem para o seu medo. Tá com muito medo? Eu envio hoje, agora, Josué 1:9 sobre o meu medo. E essa palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir o papel de me tornar forte e corajosa. Porque, na verdade, nós já somos, né, Cícera? Já está dentro da gente. Essa força, essa coragem, essa ousadia, essa confiança, já está dentro da gente. Mas, né, os bloqueios, os traumas acabam, sabe, deixando abafado. Então, a gente vai tirar as camadas e vamos acessar novamente essa mulher aí que está dentro de você. A mulher, sim, que é capaz de falar. Mulher que é capaz, sabe, de ter um amor próprio, de se cuidar. Capaz de avançar, de prosperar. Capaz de levar cura para toda uma geração. Essa mulher é você que está aqui ouvindo isso. Essa mulher é você. Então, se aproprie dessa mulher aí. Toma posse aí de Josué 1:9 para a tua vida. E eu tenho certeza que esse é o primeiro passo aí para a sua transformação. Maravilha, minha amiga. Que mensagem poderosa. Estou aqui vibrando aí, né? No poder dessa mensagem. É sobre isso. Nós já temos, né, todas essas capacidades dentro de nós. Só falta a gente tomar posse delas, né, Val? Toda mulher carrega dentro de si, né, uma semente próspera, abundante, né? Só que é como se fosse uma sementinha guardada ali, né? Ela precisa germinar, ela não germina sozinha, né? A prosperidade, ela necessita de um ambiente propício, né? De cuidados adequados, para que essa semente, ela brote, né? Cria ali, né, raízes e vá crescendo, crescendo, né?
E eu quero encerrar aqui com as minhas palavras finais, deixando aqui um convite para você. Se essa live, né, fez sentido para você, encaminhe para mais duas, três amigas, que pode fazer sentido para elas também. Compartilhe essa informação. Hoje é o nosso dia de transbordo. Eu, a Val e a Gi deixamos a quinta-feira da nossa vida, né, Val? Abrimos aqui, né, a extensão da nossa vida corrida, que não é diferente da sua, para fazermos essas entregas. Porque a gente sabe que o movimento é de dentro para fora, né? Então, cada vez que a gente entrega um conhecimento, é gratuito aqui. Nós vamos ter uma salinha, né, de acolhimento, uma sala, porque a gente está falando de extensão, né? A sala ampliou, né, Val? A Val falou assim, corrige, meninas, não é mais salinha, é sala. E nós estamos correndo de acolhimento às 13h30, onde você pode trazer lá, né, o seu bloqueio emocional hoje para nós vamos acolher, nós vamos te escutar num lugar seguro, acolhedor, você é muito bem-vinda para entrar na sala, segue lá o nosso grupo, tem o link na nossa bio, na minha, na Val e na Gi, vai lá, entra no grupo de acolhimento, existe um grupo chamado Círculo de Acolhimento, onde a gente troca ali mensagens acolhedoras e passa todas as informações dos nossos encontros, né? Inclusive, dia 31, agora, último dia 31 do mês, nós vamos estar em São Bernardo nessa imersão Empreender de Dentro para Fora. Nós vamos quebrar bastante paradigma, né? Muitas pessoas falam assim, faça assim, faça assado. A gente tem lá uma surpresa para vocês, né? Quebrar mais algumas crenças limitantes lá com a gente, né? Nós vamos te ensinar, né? Como acolher parte da sua história para que você alcance a sua total prosperidade. Que não é um boom, não é uma mágica, não é nada disso, tá? A gente está aqui com a nossa essência para transbordar, para dizer para você que nós também estamos no processo. E lá com a gente consegue, né, andar mais alguns passos, né, Val? Eu com você, eu com a Gi, com você, eu já larguei alguns passos. Eu tenho certeza que os passos que a gente já largou, a gente tem um pouquinho de experiência, né, para partilhar com essas mulheres. Meninas, sejam bem-vindas, que gratidão, que alegria, né? Vocês que partilharam aqui, né, um pouquinho da história de vocês. Muito obrigada, Val, pela sua presença, minha amiga. É muito bom ter você por aqui sempre, né? Estou muito feliz. E aqui, né, o movimento para o nosso encontro segue por aqui. Meninas, nós estamos encerrando aqui, mas não para por aqui. Mais tarde, na sala de acolhimento, queremos encontrar vocês por lá, né, Val? Isso mesmo. A Sônia está falando aí que não conseguiu acompanhar bem aí a live. Vai ficar gravada, veja depois, viu? E compartilhe aí com outras mulheres. Eu quero deixar essa última mensagem. Mulher, seja forte e corajosa, porque você já venceu, viu? Essa é a minha mensagem para você. Você já venceu. E vem com a gente, né, Cícera? Para os próximos passos. Beijo, Cícera. Gratidão. Obrigada, Val. Gratidão, meninas. Feliz manhã para vocês.